Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. Estendemos as nossas saudações a todos que nos acompanham no ambiente virtual. Neste momento, quando nos reencontramos para a convivência fraternal, o intercâmbio nobre com os espíritos, na busca da renovação das nossas energias psíquicas, pela reflexão, pela oração, pelos passes que os espíritos benfeitores nos proporcionam. Como hábito salutar de toda a atividade espírita, convido a todos para uma prece, fazendo o recolhimento íntimo, elevando o pensamento, dizendo assim: Senhor Jesus, guia e modelo de nossas vidas, Rei Solar, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos as tuas inspirações que nos alcancem pelos benfeitores espirituais, interessados em nosso progresso e em nossa paz, com a renovação das energias psíquicas, proporcionando-nos suavidade mental, segurança emocional, coragem e disposição para seguir na tua direção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo mal. Assim seja. Disse Jesus: buscai primeiro Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. No outro instante, ele estabelece: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro momento, vinde a mim, disse ele. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Inúmeros lances, Jesus nos ensina, nos convida, nos convoca a ir ao seu encontro, a fim de alcançarmos Deus. Com o tempo, as religiões construíram uma estrutura dogmática, elaboraram um conjunto de rituais, uma estrutura de cerimoniais, de hierarquia, tornando essa busca de Deus um verdadeiro mosaico de burocracia e de protocolos. Além de tudo isto, também cobrando pelas bênçãos, fazendo com que a criatura humana, dizendo-se religiosa, permaneça inalterado na sua conduta ético-moral comportamental, escorada nesses movimentos burocráticos protocolares externos, fazendo com que mantenha-se estático, aguardando que Deus tome todas as providências em seu benefício, enquanto nós vivemos sem qualquer critério de transformação. Henri Bergson, filósofo francês, Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1927, fazendo uma análise das religiões e dos religiosos, estabelece: há dois tipos de religiões: a religião dinâmica e a religião estática. A religião estática é aquela cujos profitentes
apenas buscam cumprir todas as formalidades externas, deixando de lado as mudanças que precisam produzir, confortando-se, acomodando-se nas ações exteriores. Enquanto que a religião dinâmica, o que leva aos religiosos dinâmicos, propõem e vivem a mensagem autêntica que se encontra no Evangelho. Referia-se ele a uma análise da tradição cristã, ao Evangelho de Jesus, vivendo as mensagens, seguindo na direção da plenitude. Um outro pensador dinamarquês, Søren Kierkegaard, afirma: eu tenho algumas queixas contra o cristianismo, porque o que o cristianismo ganhou em forma, perdeu em substância. A doutrina espírita, a mim particularmente, me fascina, exatamente porque propõe todo um comportamento de caráter religioso, de profundidade, de transcendência. Não é uma religião tradicional, constituída de uma hierarquia sacerdotal, de rituais, de cerimoniais, de dogmas. A proposta espírita é de que saibamos ir na direção de Deus e de Jesus de uma forma simples, sem os movimentos formais, exteriores, o que levou o poeta gaúcho Mário Quintana a escrever: Deus é mais simples que as religiões. E o Espiritismo faz essa proposta simples, o que não significa dizer exatamente fácil, mas simples, porque nos revela Jesus descrucificado. Deus, soberanamente justo e bom, a inteligência suprema do universo. E Jesus, no seu Evangelho, sendo o nosso caminho na direção dele. A proposta espírita não é aquela que estabelece que fora do espiritismo na salvação. A proposta espírita é fora da caridade na salvação. A caridade é um tema que precisamos aprofundar nas nossas reflexões, nos nossos estudos individuais. É necessário que nos aprofundemos na caridade. Esse assunto de profundidade, de transcendência, exatamente porque quase sempre pensamos a palavra caridade para acomodarmos-nos nos movimentos simplistas da filantropia, de dar alguma coisa, simplesmente. O que é um gesto importante numa sociedade como a nossa, de grave dívida social. Mas a caridade é muito mais do que isso. O que levou Paulo de Tarso a afirmar: eu poderia falar a língua de todos os homens e a língua dos anjos, mas se eu não tiver caridade, noutra tradução, se eu não tiver amor. Eu poderia dar a minha roupa e todos os meus pertences aos necessitados, mas se eu não tiver caridade. Paulo de Tarso faz uma análise de profundidade da caridade. E nós devemos aprofundar o assunto nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Exatamente porque a proposta espírita de caridade vai além da entrega de coisas. Porque nós podemos entregar coisas, mas destituído de um sentimento, com uma outra intenção. Nesses dias de grande facilidade tecnológica de redes sociais, e nesse cenário que vivemos hoje, de pandemia e de problemas econômicos muito severos, pessoas organizam doações e se filmam, fazem selfie, doando e dizendo: é tão bom amar o próximo. Ou seja, o marketing pessoal do que considero uma caridade, mas na verdade é uma promoção pessoal. Enquanto Jesus propôs
que o que uma mão oferece, a outra ignora, pela discrição. Discrição. Se a sociedade toma conhecimento dos nossos gestos, por serem inevitáveis, mas, porque ninguém mais hoje vive de forma anônima, mas nosso movimento tem que ser discreto. Para irmos na direção de Deus, de Jesus, é essencial a legitimidade e a autenticidade do sentimento e, especialmente, de um movimento interno, de dentro para fora, de transformação moral, a fim de que possamos trabalhar os nossos valores, a construção e a consolidação de princípios superiores e de um comportamento que nos conduza efetivamente às mudanças de que necessitamos, a fim de que a paz tão desejada seja uma realidade, não como resultado de uma forma, mas sim de substância, de conteúdo. É necessário que sigamos a direção de Deus, como propôs Jesus. Buscai primeiro Deus. Essa busca de Deus é de espírito a espírito. Buscai primeiro Deus. Vinde a mim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Nesse grande percurso que exige bastante de nós, exige autoconhecimento, exige atenção, vigilância, planejamento, cuidados, observação, atenção e trabalho efetivamente no bem. Essa busca de Deus pede reflexões. A fé, para sermos simples, a base da fé é a confiança. Há uma mensagem escrita pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier e que se encontra no livro que tem por título Coragem. Emmanuel adota, numa dos textos, o seguinte título: Confiança Recíproca, sobre o qual nós realizamos uma breve reflexão. Emmanuel propõe que nos desperta para a confiança recíproca. Por quê? Porque quase sempre nós confiamos em Deus, falamos de que temos fé em Deus, para que Deus atue conforme as nossas petições, as nossas necessidades. Confiamos nele, mas propõe Emmanuel a seguinte reflexão: é necessário entendermos que Deus confia também em nós. Para que esta fé não seja somente depositada em Deus como um compromisso para Ele. Estes são os teus deveres para comigo. As demandas são essas. Dê conta disto, porque eu confio em ti. Então, Emmanuel propõe: é necessário entendermos que a confiança, esta fé, ela é recíproca. Deus também confia em nós. E Ele nunca vira as costas para nós. Nós muitas vezes viramos para Ele. Nunca. Emmanuel, com muita sabedoria, nos propõe reflexões que nós estendemos, dizendo o quanto Deus confia em nós. Ele nos permite as reencarnações indeterminadas, sucessivas, porque Ele confia que nós aproveitaremos as reencarnações. Se a gente falha numa, Ele ainda permite outra, e outra, e outra, porque confia que uma hora nós despertaremos. Oferece-nos o tempo, confiando que saberemos aproveitar o tempo com sabedoria. Dá-nos a oportunidade de envergar um corpo, um organismo que tem uma estrutura complexa, extraordinária, que é o cérebro, porque Ele confia que nós, espíritos que somos, enquanto encarnados, utilizaremos esse recurso fascinante do cérebro com inteligência, porque a inteligência é do espírito, o cérebro é instrumento do espírito, com inteligência e especialmente com sabedoria. Aguardando que nós saibamos utilizar muito bem o cérebro,
proporciona-nos a faculdade da inteligência e do pensamento, confiante de que nós saberemos aplicar a inteligência pelo bem geral, e não para o interesse egóico, que o pensamento ou os pensamentos serão trabalhados com muito critério, com autoconsciência. Ele confia em nós. Se ele nos permite que nos tornemos mães, que nos tornemos pais, é porque ele confia que nós saberemos, cuidaremos de sermos bons pais, boas mães, para cuidar de um filho que não é nosso, em verdade. Como dizia Gibran Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, porque esse filho que chamamos de filho é de Deus. Ele confia de que utilizaremos a paternidade e a maternidade com dignidade. Eles oferecem alguma forma, permite algum tipo de poder na terra, algum tipo de autoridade, porque ele confia que nós nos valeremos dessas possibilidades com dignidade. É benefício geral, é benefício do bem comum. Ele nos permite a tecnologia. Se não fosse a lei de progresso, que é a lei moral de Deus, se não fosse a lei de progresso, não teríamos esses recursos que hoje utilizamos tanto. Recursos tecnológicos carregamos na palma da mão, no equipamento, nos conectando com o mundo. Se ele nos permite esses recursos, é porque ele confia que utilizaremos para o bom comportamento, para o bom proveito, e não para a famigerada fake news, e não para aplicar fraudes, e não para tirar proveitos, enganando, mentindo, fraudando, corrompendo. Ele confia em nós. Deus confia em nós. Isso é muito sério, que precisa ser analisado por cada um de nós no silêncio interior, das nossas meditações, das nossas reflexões, porque nós aprendemos ao longo dos séculos, desde outras reencarnações, e está no nosso psiquismo encastulado, a ideia de que nós ficamos sempre na expectativa de Deus, que Ele vai fazer algo de bom. Jesus, os santos, os bons espíritos, tudo farão em nosso benefício, enquanto nós continuamos com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com a mesma rotina, com os mesmos hábitos, com os mesmos interesses, os mesmos desejos, as mesmas imperfeições. Deus confia que toda a sua assistência, que nos é oferecida de forma misericordiosa e justa, é para que nós saibamos aproveitar todas essas bênçãos, benesses, em benefício do próprio progresso nosso e da sociedade. Deus nos permite que nós recuperemos do mal praticado. Ele não inventou um inferno eterno, que algumas religiões propõem. Não inventou um inferno eterno. Porque nas suas leis, ninguém permanecerá eternamente mal. Para considerarmos a possibilidade de um sofrimento, de um inferno eterno, haveríamos de considerar a hipótese de que permanecemos eternamente maus, imperfeitos, ignorantes. Ele, graças às reencarnações que ele permite, uma porta sempre aberta para a transformação, arrependimento, ressignificação, ele confia que nós podemos reparar os nossos erros. Se nós não reparamos pela transformação moral, como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados, se não é pela transformação, pelo amor, então Deus nos propõe a expiação. A expiação para que resgatemos nossos equívocos de ontem, erros perpetrados por força do nosso egoísmo, materialismo, narcisismo, interesse absolutamente pessoal. Ele, então, nos permite as expiações, confiando em nós de que aproveitaremos bem a expiação, resgatando com dignidade, sem revolta,
sem desespero, e que, depois de pagar a dívida, quitado a dívida moral com a própria consciência, nunca mais voltemos ao sítio da ignorância e do mal. Ele nos oferece a oportunidade das provações para que possamos aproveitar e cresçamos na direção do seu amor pleno. Ele confia em nós. Se estamos aqui, é porque ele confia em nós. Confia que nós queremos nos identificar com as suas leis, nos identificar com Jesus, nos identificar com o bem e trabalhar uma filosofia de comportamento de mudança, de transformações. Os espíritos benfeitores, sob a autorização de Deus e o comando de Jesus, vêm em nosso socorro para renovar as nossas energias psíquicas, sob a confiança de que nós utilizaremos muito bem dessas benesses para não repetirmos erros, para sabermos construir a saúde integral, para desprendermos-nos da matéria como filosofia de comportamento que mais nos espiritualiza e mais nos desmaterializa, a fim de que, como propõe Joana de Ângeles, Espírito, é necessário que nos tornemos seres mais psíquicos, menos físicos. Deus confia em nós antes de nós confiarmos em Deus. Deus confia em nós. Um dia, conversando com pessoas amigas, falávamos da ciência, de cientistas. Uma pessoa disse, mas esse cientista, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Eu disse, não tem problema, um dia ele acreditará, porque ele não acredita em Deus, mas Deus acredita nele. Deus confia em nós. Aproveitemos bem a atual reencarnação. Enquanto estivermos no corpo, trabalhando as transformações de que necessitamos. Isso pede autoconhecimento, autoanálise, autoobservação. Para que, então, o bem seja o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, nosso ideal. Como propõe o Espírito Joana de Ângeles, o bem é a meta. Essa deve ser a nossa meta. Para irmos na direção de Deus, como propôs Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário esse movimento autêntico de dentro para fora. Simples. Simples. Não é necessário gestos extraordinários. Simplicidade. Não é fundamental que nós nos sacrifiquemos, como disse Jesus. Não peço sacrifícios, misericórdia eu quero. Mas sim um empenho dentro daquilo que está ao nosso alcance. O Espírito Joana de Ângeles nos ensina. Se tu fazes o que estiver ao teu alcance, estarás fazendo o máximo. Se realizas o que está ao teu alcance, estarás realizando o máximo. Ou seja, não é necessário que façamos gestos espetaculares, o que estiver ao nosso alcance, com muita dignidade, com simplicidade, com autenticidade. Pouco e pouco, lentamente, passo e passo, com planejamento, com organização, com reflexão, com análise, com avaliação, para que nós saibamos como estamos seguindo. Deus confia em nós. Como estamos vivendo? O que temos feito de nossas vidas? O que temos feito das horas? Do conhecimento que conquistamos? O que temos feito do conhecimento sobre imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos? O que temos feito? Esta é a grave questão que precisamos dirigir a nós mesmos, para que esta reencarnação seja uma reencarnação bem proveitosa. Bem proveitosa. Um dia eu recebi uma ligação
de uma pessoa espírita e me disse assim: Gerson, nós, eu, fulano, Beltrano, estamos montando um grupo de estudo e um grupo mediúnico. E é um grupo especial. Quando ele falou especial, o grupo espírita, um grupo especial, mas deixei ele falar. Nós estamos compondo só por pessoas, só com homens, que têm o título acadêmico. Então, só pessoas de nível superior, foi essa a expressão, de nível superior. Então, nós estamos te convidando. E então ele disse, olha, eu não faço o perfil do grupo, porque vocês são pessoas de nível superior. Daí, na hora, quando ele falou nível superior, eu fiquei lembrando de Maria Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, Chico Xavier, ensino primário. Chico Xavier, ele foi escriturário do escritório modelo do Ministério da Agricultura no seu tempo. E, na época, existiam os concursos internos nos órgãos públicos, que hoje não pode mais, desde a Constituição de 1988, não é mais possível concursos internos, tem que colocar para o público. E, então, o chefe dele dizia, porque ele já tinha várias obras publicadas, Paulo Estevam e outras, com a sua mediunidade, e o chefe dele dizia, não, isso aí é tu que escreves, você tem todo esse cabedal para escrever isso aí, não acreditava na mediunidade. Daí abriu um concurso interno, e então Chico queria galgá-lo de um cargo que ele estava para um melhor, como é concurso interno, é só para os servidores daquele órgão, né? Para sair de um órgão, de um cargo para outro, para melhorar. Isso existia no passado. Daí ele pensou, porque daí eu passo para um cargo melhorzinho, ganho um pouquinho mais. Então o Chico se inscreveu no concurso e não passou. Daí o chefe dele, com o resultado nas mãos, chamou o Chico. Chico, agora eu acredito em espíritos. Porque tu escreve umas obras daquela e não passa numa prova dessa? Eu acredito em espíritos. Daí Chico disse que teve um sonho, ele disse que estava diante de uma estrutura muito bela, iluminada, com as mesmas siglas do órgão que ele trabalhava. Daí na frente estava Emmanuel, e Emmanuel lhe disse, lá na Terra, no concurso que você fez, você não foi aprovado, você não foi classificado, mas aqui tu estás indo relativamente bem, um consolo. Então, eu fiquei lembrando de Chico, o Divaldo Pereira Franco, ele é muito jovial, ele brinca que o único diploma que ele tem é de datilografia, com uma produção extraordinária, Maria Teresa de Calcutá. Quando nós lemos Maria Teresa, é de uma sabedoria, uma irmã Dulce, aquela simplicidade, é de uma sabedoria as falas dela. As cartas de Maria Teresa de Calcutá, que se transformou no filme. Então, essas almas sábias, daí vem dizer que porque temos um título acadêmico, nível superior, não, né? Daí eu disse, eu não faço o perfil do grupo, porque vocês são pessoas especiais, era um grupo especial, afinal, esses estão se autodenominando, porque vocês estão compondo com pessoas de nível superior, eu sou de nível inferior, então eu não faço o perfil, não posso participar, e não aceitei. Porque integrar um grupo de proposta espírita de nível superior, não, é muita prosapia, é muito orgulho. É muito orgulho. E então, disse não. Nosso projeto na Terra é para chegarmos a desenvolver um tanto de simplicidade, de humildade, que é uma conquista que deve ser repreendida. Então, a busca de Deus, de Jesus, se estabelece no roteiro inquestionável da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Este é o rumo, este é o caminho. Exatamente porque não há títulos acadêmicos, não há autoridade na Terra, poder na Terra. Eu prefiro a palavra poder ao invés de autoridade, porque a autoridade, nem todos que têm poder têm autoridade. Porque a autoridade ela é moral. Não há poderes na Terra, não há dinheiro, não há beleza física, nada na Terra que tome de assalto
o reino de Deus conforme preconizou Jesus, mas sim a sua proposta: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o roteiro, e Deus continua confiando em nós. Jesus, da mesma forma, até hoje, ele está nos dizendo ao psiquismo: vinde a mim, vinde a mim. E Emmanuel, analisando esta fala de Jesus, nos pergunta, ele dirige no seu escrito, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele dirige a pergunta na segunda pessoa do singular: tu já sabes ir? Tu já consegues ir? Achei fascinante, muita habilidade, porque Jesus disse, vinde a mim, e ele nos pergunta para o leitor, está perguntando para nós, tu já sabes ir? Tu já consegues ir? Perguntemos-nos a nós mesmos, nós estamos indo? Nós estamos seguindo na sua direção? Esta é a questão para a nossa reflexão. Assim, pedimos a Deus as inspirações de que necessitamos. Pedimos aos bons espíritos que nunca regateiem bênçãos, fluidos renovados. Pedimos, da nossa parte, a nossa identificação, nossa sintonia com a espiritualidade benfeitora. Porque os espíritos nos trazem as benesses dos fluidos sazonados de terapia e de paz. E confiam de que nós entraremos na sintonia para sermos receptivos e não refratários. Sigamos adiante, confiando em Deus e Jesus em nós mesmos. Porque Deus, Jesus, confia em nós. Sigamos, portanto, para o momento da oração, tendo a concentração mental, recolhimento íntimo, a humildade e a confiança inquebrantável, entrando na sintonia suave com a espiritualidade benfeitora, e nós faremos a prece na voz de nossa amiga e irmã Márcia, que nos conduzirá aos pensamentos da prece. Depois deste banquete espiritual, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, descruzando os braços, as pernas, nos colocando numa posição confortável. Porque os nossos amigos espirituais colocam suas mãos sobre nossas cabeças e junto com a equipe espiritual de Bezerra de Menezes, derramam sobre nós energias benéficas, salutares, de bom ânimo, de força, de coragem, que vão auxiliar nos nossos males físicos e espirituais, nos trazendo a clareza, o discernimento necessários a todos os irmãos que estão passando pela necessidade, que não têm o que comer, que não têm onde morar e não têm o que vestir. Que essas energias possam acalentar os seus corações, alimentando-os, fortalecendo-os e encorajando-os neste grande aprendizado. Que os nossos lares, os nossos familiares também possam receber as benécias dessas vibrações. E assim, através da prece ao nosso querido Bezerra de Menezes, nós vamos encerrando o trabalho da noite de hoje. Nós derrogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, e sua legião de companheiros,
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aos que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em benefício daqueles que sofrem. Faze, ó divino modelo, através de tua legião consoladora, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta a tua falange amiga em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e da espiritualidade amiga que coordena e dirige este trabalho, nós damos por encerrado a sessão de passes e irradiações da noite de hoje. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor.